Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente aí do horário que você esteja assistindo, a gente vai dar continuidade às nossas aulas, seguindo a apostila do cursinho Feninvest. E eu vou hoje trabalhar com vocês algumas questões de Teorema de Tales. É um conteúdo muito fácil, tá certo? E é de geometria, porém a sua resolução ela é pura matemática, ela é pura proporção, para ser mais exato, ela é pura regra de 3. Então, quando a gente fala em teorema de Tales, é simplesmente quando você tem um feixe de retas paralelas e sobre elas você tem dois segmentos que são transversais e proporcionais. Ou seja, quando você tem várias retas que são paralelas, ou duas, ou três, ou mais retas que são paralelas, e nesse feixe de retas paralelas você passa dois segmentos que são transversais, que são concorrentes, ou seja, que não são paralelos, ele tem uma leve inclinação, tá bem? Essa inclinação ela pode se cruzar ou não. Mas quando você vê esses segmentos que estão na transversal, eu posso afirmar que cada segmento de um lado é proporcional ao segmento do outro. Então, se eu tenho de um lado um segmento que equivale à parte superior, ele é proporcional ao segmento da parte superior. Se eu tenho de um lado um segmento que equivale ao total, do outro lado também tem um segmento que equivale ao total. Então, eu posso simplificar tudo isso dizendo o seguinte, que o teorema de Tales nada mais é do que a aplicação da proporção da regra de 3 dentro do estudo da geometria plana, dentro do estudo que a gente vai trabalhar com retas paralelas e transversais. Então, sem muito arrudeio, sem muita 9 horas, né? A gente vai direto para a primeira questão. E a primeira questão, ela é bem simples, tá? É só para aplicar mesmo o que a gente sabe. Então, determinar o valor de x em cada um dos segmentos, sabendo que as retas R, S e T são paralelas. E dentre essas três retas que são paralelas, eu tenho esse segmento e esse que são transversais, ou que eles são concorrentes. Então eu posso observar que eu tenho trechos aqui, ó, superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo. E se eu quisesse analisar, eu ainda poderia analisar o total do lado esquerdo e poderia analisar o total do lado direito. Então, a partir do momento que você faz uma proporção entre esses segmentos, você está aplicando o teorema de Tales. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, o superior está para o inferior, assim como o superior está para o inferior, do lado esquerdo e do lado direito. Tem gente que diz assim, ó, x está para 4, assim como 6 está para 8. Também se mantém a proporção, tá certo? Então eu sempre gosto de utilizar o de cima para baixo. Então eu digo aqui que x está para 6, assim como 4 está para 8. Montei a proporção e a resolução agora fica por sua conta. Eu vou simplificar para ser mais rápido. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2, né? 1 meio. Então simplifiquei, eu posso dizer que 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, então x é igual a 3. Sem muito estresse, sem muito arrudeio, simples e objetivo. Quando a gente vem aqui para a letra B, que na verdade é C, foi um errozinho, né, de letra, eu observo o seguinte, Edilson, aqui eu tenho a parte superior 6, a parte superior 4, a parte inferior 6. Eu posso calcular qual é a parte superior daqui, proporcional à parte inferior? Pode, você pode calcular. Chamar aqui de y, por exemplo, e calcular o valor desse y.
Mas a minha questão não quer saber o valor do y isolado aqui de cima. Quer saber o valor, ó, total. O x é o valor total. Então, se você quiser, você calcula superior, inferior. Achando o yzinho aqui, que eu denominei de y, soma os dois para descobrir o x. É um caminho. Ou você pode ir pelo caminho direto, que é o seguinte. Se eu quero saber quem é o total desse lado, oxente, me diga quem é o total do outro. Você não quer saber quem é o total do lado de lá, do lado direito? Então me diga quem é o total do lado esquerdo. O total é 6 e 4. O total aqui, ó, é 10. Tá bom? Então eu posso aplicar a proporção da seguinte forma. A parte de baixo, 6, está para o total 10. A parte de baixo, 9, está para o total x. Tá bem? Se você pegar a parte de baixo para o total, do outro lado você vai ter a parte de baixo para o total. Então, ou você calcula direto, como eu estou fazendo, ou calcula 4 para 6 e y para 9, e depois que você achar o valor, você só precisa somar com o 9, tá? Mas eu já vou fazer direto. Então eu digo que 6x é igual a 90, x é igual a 90 dividido por 6, então meu x é 15. E veja como é fácil aplicar o teorema de Tales. A segunda questão aqui, ele vem com duas figuras, duas imagens fáceis, como a gente havia trabalhado, né? Feixe de retas paralelas com duas transversais. Mas essa letra C aqui, a transversal veio cruzando. Aqui, veio cruzado os dois. E agora, como é que eu faço? Vamos com calma? Vamos resolver logo as duas de cima? Então, eu vou resolver até nesse espaço curtinho aqui, ó. Aqui, letra A. Essa letra A aqui. 4 está para 6. Assim como x está para 5. Tá bom? Feito isso, eu tenho que 6x é igual a 20. X é igual a 20 sobre 6. Edilson, dá para dividir? Se dividir, tu vai encontrar um número decimal. Dividir não, mas simplifica pelo menos. 10 terços. E aí você mata o valor da letra A. Se você vier ver aqui a letra B, é a mesma ideia. Ah, Edilson, mas tem uma expressão. Sim, não tem problema. Aplique a proporção. 2x mais 3 está para 5x menos 1. E 4 está para 7. Beleza? Aplicando a proporção, se ligue aí na propriedade distributiva, né? Tenha esse cuidado, que quando você multiplica um número por uma expressão, você tem que aplicar distributivo. Então aqui, ó, eu tenho 4 vezes 5x, que é 20x, e 4 vezes 1. E do outro lado eu tenho 7 vezes 2x, que é 14x, e 7 vezes 3. Daqui para frente é uma equação simples. 20x menos 14x, 21 mais 4. 6x é igual a 25. X é 25 sextos. Bem simples e bem objetivo, tá bom? Quando eu venho aqui para a letra C, eu não tenho só um x, eu tenho um x e um y. E aí, Edilson, por onde eu começo? Eu começo pelo ponto de encontro, ou eu começo pela parte que não cruzou aqui, ó, que é o ponto de encontro, que é o ponto de cruzamento. Se eu for pegar somente a parte de cima e esquecer dessa parte de baixo aqui, ó, esqueci a parte de baixo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho partindo do ponto 2, 3, x, 5. Não houve cruzamento nessa parte de cima. Não houve, tá aqui, ó. É daqui para frente. Então, se não houver o cruzamento, você aplica a proporção normal. Ou seja, 3 está para 2, 5 está para x. Tá bom? Normal, normal, normal. Direitinho. O de cima pelo de baixo, o de cima pelo de baixo. E resolve. 3x é igual a 10, então x é igual a 10 terços.
Achei aqui. Ô Edilson, e agora, como é que eu faço para achar o y? Eu sei que o x é 10 terços. Eu não esqueci a parte de baixo para resolver a parte de cima. Então agora você vai esquecer a parte de cima. Deixa eu achar alguma coisa aqui para eu tampar. E eu não estou achando. Vai a caneta mesmo. E a caneta coloca da sombra. O dedo fica na frente. Então esse estopor vai ficar assim mesmo, do jeito que tá. Você esquece a parte de cima e se apega somente com esse miolinho aqui agora, ó. Só o miolo, só o mi da pipoca. Ô Edilson, nesse meio tá havendo um cruzamento, tá? Houve aqui, ó, um cruzamento nesse meio, diferente dos outros, que era só paralelo, não cruzou nenhum. Aqui tá cruzando. Quando isso acontecer, você faz a proporção cruzada. As retas não estão se cruzando? Beleza. Então os valores também irão se cruzar. Então, ao invés de fazer 2 para 6, x para y, eu cruzo. Eu faço 2 para y, x para 6. Tá certo? Faz o cruzamento. 2 está para y. E x, que é 10 terços, está para 6. Mantenha uma proporção, só que com os valores cruzados. Então tenham esse cuidado se vocês se depararem com uma questão dessa, beleza? Então fazendo isso, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 10y sobre 3 e 12. 10y é igual a 36, y é igual a 36 sobre 10. Edilson, posso simplificar? Oxente, simplifica aí por 2. 18 sobre 5. Tá bom? Então essa questão você fez em 2 etapas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Eita, até parece que a gente tá ao vivo, né? Eu perguntando se tá tendo dúvida. Mas enfim, qualquer dúvida, dá uma pausazinha aí no vídeo e volta novamente. Questão 3. Questão rápida. Vou resolver ela em 10 segundos. Eu não, né? Agora vocês, quando pegar uma dessa, tem que resolver em 10 segundos. Na figura MN, é paralelo à base BC, do triângulo ABC. Calcule o valor de x. Então aqui, ó, duas retas que são paralelas, dois segmentos que são transversais. Olha, Edilson, está se cruzando a parte desses segmentos? Está não, abestado. Tem um ponto de encontro lá em cima, mas não há o cruzamento. Então, nesse caso, você vai aplicar uma proporção direta. X está para 10, assim como 30 está para 12. Tá bem? Faz a aplicação direta e você faz o cruzamento. Então, 12x é igual a 300. X é 300 dividido por 12. E 300 dividido por 12 vai dar 25. Vê que assunto ótimo. Esse assunto é muito bom, pessoal. Uma mãe. Quando cai uma questão dessa no Enem, todo mundo fica doidinho, por tão fácil que é a sua resolução, tá? Agora, primeiro a gente vai trabalhar, obviamente, a maneira de resolver. Depois é que se trabalha a interpretação. Aplicando Teorema de Tales, x está para x mais 6, assim como 3 está para 6. Quer simplificar o 3 e o 6? Simplifique. Ah, não quero simplificar. Então não simplifique. Agora aplique a distributiva. 6x é igual a 3x mais 18. Aplique a propriedade distributiva. 6x menos 3x é igual a 18. 6 menos 3, né? Que vai dar 3. 3x igual a 18. E 18 dividido por 3 é 6. E aí a gente termina o nosso primeiro bloquinho, tá bom? Fazer mais uma questãozinha, tá dentro do tempo aqui. Questão clássica agora, essa questão 1, que foi da FUVEST. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão de 1 metro mede 60 centímetros, que é 0,6 metros.
Qual é a altura do poste? Uma vantagem, todo mundo está em metro, não precisa transformar ninguém. Então você só precisa entender o seguinte: poste, tá aqui o poste, olha que postezinho bem desenhado. Sombra, vareta, sombra. Então a sombra do poste mede 12. A altura do bastão mede 1. A sombra do bastão mede 0,6. A altura do poste mede x. Clássica questão de teorema de Tales. Tá bom? A altura do poste, sombra do poste. A altura do bastão, sombra do bastão. Montou aí a sua proporção. X está para 12. 1 está para 0,6. Meio por extremos. 0,6x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 0,6. E 12 dividido por 0,6 vai dar exatamente 20. Dá tempo de mais uma. Então vamos para a questão 2 aí. Dá tempo de mais uma. 3 terrenos têm a frente para a rua A, para a rua B. Aliás, 3 terrenos têm frentes para a rua A e para a rua B. Agora sim, Edilson, fala a leitura direita. Como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A, na qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total dessa rua tem 180 metros. Eu quero saber quanto mede cada um do lado de B. Eu sei que tudo aqui, ó, quando eu junto tudo, dá 180. E eu tenho 3 terrenos. O terreno X, o terreno Y e o terreno Z. Então, a partir de agora, não tem mais o que fazer. Edilson, oi, se eu dei o total da parte de cima, me diga quem é o total da parte de baixo. Então, você tem 40 com 30, 70. 70 com 20, 90. Então, você tem parte de um lado, total de um lado. Parte do outro lado, total do outro lado. E aí, você vai montar a sua proporção. Como eu vou montar a minha proporção? X está para 180, assim como 40 está para 90. Y está para 180, assim como 30 está para 90. Z está para 180, assim como 20 está para 90. Parte de um lado, total de um lado. Parte do outro lado, total do outro lado. A cachorra passa o dia todinho e não dá um latido. Aí eu boto a aula para gravar, pronto. A estopor começa a latir. Vamos embora, né? Então o que acontece? Aqui você só vai aplicar a proporção. Ó, para ganhar tempo, tu vai cortar os zeros, né? Para tu ganhar teu tempo aí. Então você tem que x vai ser igual a 4 vezes 180. 720 dividido por 9. Aqui vai dar 80. Y vai ser 540, que é 3 vezes 180, dividido por 9. Então Y é 60. E Z vai ser 360 dividido por 9. Z vai ser 40. 40, 60 e 80. E você mata como resposta a letra A. Então veja que resolver as questões de teorema de Tales não é difícil. Muito pelo contrário. É só saber aplicar a regra de 3. Tá certo, pessoal? Então no nosso próximo encontro eu vejo aí se eu termino a questão 3 até terminar. Próxima aula eu termino esse resto aqui que falta. Tá bom? Tente fazer em casa e no próximo encontro a gente corrige. Tchau pra vocês. Beijo.